Olá, este é mais um Devocional Esperança Viva e eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está aqui em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as suas vontades, as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Pela graça, nós somos salvos. Pela graça, nós somos salvos. Aleluia! Glórias a Deus. Graça, charis no grego, que significa favor imerecido, ou seja, algo que não merecemos e que não recebemos por base do nosso merecimento, mas por favor único e exclusivo de Deus. Agora eu te pergunto, meu querido, o fato de sermos salvos pela graça de Deus nos dá o direito de fazermos o que quisermos de nossas vidas? Por que eu estou perguntando isso? Porque começa hoje, nesta data, um evento que tem por nome de Carnaval. Muitas pessoas ainda têm dúvidas se o cristão pode, se não pode participar, se aquele que foi alcançado pela graça de Deus pode ou não pode brincar, participar, festejar, etc, etc, a respeito do carnaval. Para mim, a resposta é óbvia. É óbvia a resposta. Está na Bíblia. É claro que neste contexto, muitas opiniões se dividem, entre elas algumas que afirmam categoricamente que podem sim. E que porque nós estamos vivendo na era da graça e por isso Deus não se importa com isso. Porque nós não vivemos mais sobre o regime da lei. Agora é graça. Podemos fazer qualquer coisa. Pois bem. A palavra de Deus ela fala diferente, né? Só que nós nos esquecemos que o próprio Jesus Cristo ele falou que ele não veio a essa terra abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Inclusive, ele relatou que existem 2 mandamentos que ao obedecê-los nós estaremos cumprindo toda a lei. E esse mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Amém? E amarás o próximo como a ti mesmo. Pois bem, a lei não é regra de fé, mas ela é regra de conduta. Quem foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus é nova criatura, ou seja, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É conduta. Está lá em 2 Coríntios 5,17. A pessoa, antes de ser alcançada pela graça, ele era filho da ira, servo de Satanás, o príncipe deste mundo. Mas quando foi alcançado pela graça de Deus, ele mudou de vida, ele mudou de postura, ele mudou de conduta. Quem está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo, absolutamente tudo, se fez novo. A conduta é o que diz lá em Colossenses capítulo 3. Uma vez que eu estou em Cristo, agora devo pensar nas coisas que são de Cristo, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ou seja, como que depois de eu ser alcançado pela graça de Deus, eu posso voltar a servir a Satanás, praticando justamente aquilo que o diabo aprova e Deus desaprova? Você sabe o significado da palavra carnaval? Carnavale no latim, festa da carne. Eu não estou falando de churrasco, não. Carne, sarx do grego, cujo um dos seus significados é sobre a natureza humana favorável a tudo aquilo que nos afasta de Deus, cujas inclinações são totalmente opostas à vontade de Deus. E sabe quais são os frutos da carne? Imoralidade sexual,
impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias. E Paulo ele continua, ele fala assim, que coisas semelhantes a essas eu os advirto, como já vos adverti antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus amados, está lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 19 e 21. Agora, como estão transformando tudo em gospel, você vai ouvir falar sobre carnaval gospel. Já imaginou? Festa da carne de Jesus, festa da carne dos evangélicos, festa da carne dos crentes. Parece brincadeira, não é? Mas não é não. É lamentável, mas infelizmente já é uma realidade. Muitos estão adotando essas práticas com a desculpa de ganhar almas para Jesus. Mas não se ganha almas com práticas mundanas, com práticas humanas e práticas carnais, mas com práticas santas e espirituais. É assim que se ganha pessoas para Jesus. Você já ouviu falar do texto lá de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 37? Diz assim, olha o que está escrito lá. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, o chamar. Pois com muitas outras palavras os advertia e insistia a eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam e davam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Percebeu isso? Olha só a discrepância e que absurdo. Você era escravo da carne e do mundo. Jesus, através de sua graça e misericórdia, te liberta. Aí você volta a praticar aquilo que Jesus Cristo te libertou com a desculpa de evangelizar? Não é no mínimo contraditório? Para mim é conversa fiada. Ou então ouvimos aquela conversa mole de que tem que aproveitar a vida, que tem que ser feliz. Queridos, se você quer aproveitar a vida que este mundo oferece, você não deveria se converter. Pois foi Cristo quem diz que quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de Cristo e do Evangelho, salvá-la. É você quem escolhe que irá fazer da sua vida, onde irá investir a sua vida, onde irá passar a eternidade. E é você quem escolhe quem irá servir, qual porta irá passar, pois só existe dois caminhos, só existe dois senhores, só existe duas portas, só existe dois lugares para se passar a eternidade. E a decisão é você quem toma, é você quem sabe da sua vida. Deus apresentou essas opções ao povo hebreu. Ele disse: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção você vai ter se você fizer o que eu mando, a maldição você vai ter se você não fizer o que eu mando. Então escolha, pois, a bênção para que vivam. A escolha que Josué fez em Josué 24, verso 15. Se vocês, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que eles serviram lá além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué foi enfático. Ele disse: eu e minha família serviremos ao Senhor. Pedro, ele fala uma palavra muito poderosa e muito forte, lá em uma de suas cartas, lá em 2 Pedro 2, verso 20, a partir do verso 20, ele diz assim,
Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se nela novamente enredados e por elas dominados, estão em pior estado que no princípio. Teria sido melhor que vocês não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Pois bem, Pedro ele fala essa palavra muito forte, não é verdade? É o que Paulo fala lá em Romanos, a mesma palavra, semelhante ao que Paulo fala em Romanos no capítulo 2, verso 24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Por quê? Porque o que tem de gente que se diz cristão, crente evangélico, fazendo porcaria, envergonhando o nome de Deus, não é brincadeira. Estão brincando de ser crentes, estão brincando com Deus. E com Deus não se brinca. E de Deus não se zomba. Lá em Hebreus 10, você vai ouvir outra palavra muito forte. Hebreus 10, verso 25 a 31. Diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda quanto mais vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Quanto mais severo castigo, juro vocês, merecer aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E ainda quer continuar brincando de ser crente? Quer continuar zombando de Deus? Quem foi salvo por Cristo não participa das obras da carne ou das trevas. É o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nos à luz. Porque aquilo que eles fazem, até em oculto, até mencionar é vergonhoso. Eu quero dar uma palavra especial para os pastores e líderes. Lembrem-se de Tiago, no capítulo 3, verso 1, diz assim: não sejam todos vós mestres, pois aqueles que ensinam receberão mais duro juízo. Você lembra que está escrito lá em Lucas, capítulo 12, 48? A quem mais é dado, mais é cobrado. Não se venda, não se corrompa, não deixe de pregar a verdade por medo de perder membresia. Quem tem a casa firmada na rocha são aqueles que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Lembre-se de Arão, lembre-se também de Moisés. Arão, porque ele seguiu a pressão do povo, ajudou o povo a construir um bezerro de ouro, pecando assim contra Deus e atraindo a ira de Deus sobre o povo. Moisés, também por pressão do povo, bateu numa rocha, e era apenas para ele falar. E ainda por cima, glorificou a si mesmo, ao invés de glorificar a Deus. E por causa disso ele não entrou na terra prometida. Nós não estamos aqui para sermos estrela, mas para termos a mesma postura que João Batista teve. Importa que ele cresça e que eu diminua. É melhor você ser amado por Deus e odiado pelos homens do que você ser amado pelos homens e rejeitado por Deus. Deus é perfeitamente bom, mas lembre-se, Deus também é perfeitamente justo. A palavra de Deus é essa: sedes fiel. Eu quero também dar uma palavra especial para os membros de igreja, para todos os crentes. Lembre-se desse texto que nós lemos de Atos, capítulo 2, a partir do verso 37. O que atraiu os incrédulos
era a palavra de Deus, o Espírito Santo, a vida transformada dos crentes, o bom testemunho e não as práticas pagãs. As práticas pagãs podem até atrair alguns, mas afasta a igreja de Deus e dos seus propósitos. Não copiem o mundo, não amem o mundo, nem o que há no mundo. Pois as pessoas que amam o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está na vida deles. Está lá em 1 João, no capítulo 2, verso número 15. Tiago, no capítulo 4, verso 4, fala também que todo aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não queira ser um revolucionário na igreja. Não para essas coisas. Jesus já fez toda a revolução que precisava ser feita. Cabe à igreja de hoje ouvir e pôr em prática a palavra de Deus, a pôr em prática o Evangelho. Ao invés de você ficar enchendo a cabeça do seu pastor e de seus líderes com essa revolução mundana que só tem levado a igreja de Deus para o buraco, ore com e pelos seus líderes. Ore com e pelo seu pastor. Resgate os princípios cristãos da leitura da palavra de Deus. Eu não vejo ninguém brigando para ter culto de oração, não vejo ninguém brigando para ter uma vida de oração, uma vida de jejum. Eu não vejo ninguém brigando por essas coisas. Resgate os princípios cristãos da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, porque o povo de Deus se perde por falta de conhecimento da palavra. Resgate as práticas cristãs da oração, do jejum. Busque o enchimento do Espírito Santo. Visite aos seus irmãos. Resgate essas práticas bíblicas da oração pelos seus irmãos, da oração pelos enfermos, do auxílio às viúvas, do discipulado, do jejum, do evangelismo simples e puro. Não busque no mundo a vitória ou a felicidade, enquanto um monte de gente está correndo atrás de ser feliz, de riqueza e glória. O Filho de Deus, enquanto passou por essa terra, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Nós aprendemos com Jesus, no Novo Testamento, o segredo da vitória. Tudo que nós precisamos já está na Bíblia, meu querido. Em Mateus 4, no deserto, Jesus venceu com o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, com oração e com o jejum. Jesus não usou nada no mundo, nada que existe do mundo para ser feliz. Então não busque a felicidade no mundo. Não se pergunta ao derrotado o segredo da vitória. Vitorioso é só Jesus. Jesus venceu. E quem está em Cristo Jesus, é mais do que vencedor. Amém? Deixe a carne e as coisas do mundo para Satanás e o seu exército derrotado de demônios. Quanto a você, busque as coisas que são de Deus. E leve os outros a fazerem a mesma coisa. E mantenha viva a esperança. Deus te abençoe em nome de Jesus.